E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. E seguindo aquelas regrinhas básicas de saúde, né? Lavando bem as mãos, passando álcool gel e principalmente ficando em casa. E se por algum motivo você sair de casa, já sabe, né? Use a máscara. E sabe por que eu sempre falo isso todo vídeo? Porque eu me importo com vocês. Tá bom, gente? Já inscrito no nosso canal? Não? Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. E, se possível, compartilhe esse vídeo. Tem também o Instagram da Aba Sociacal. Segue lá, gente. Meus amigos, continuando a saga do podcast, né? Vamos o quê? Fazer o quê hoje? Vamos fazer a vinheta de entrada, a vinheta de abertura, a vinheta de início do nosso programa, do nosso podcast. E o nome, como vocês ficaram com preguiça de marcar aqui e falar o nome do programa, eu criei o nome básico que é Podcast Aba, tá bom? E a vinhetinha ficou dessa maneira. Vamos lá ouvir. Olha só. Se liga. Começa agora. Podcast Aba. Beleza? Opa! Aba. Tudo bem, gente? E aí, ficou legal? Eu vou ensinar agora, vou mostrar como que eu criei isso, porque você tá vendo aqui, tudo isso aqui já prontinho, né? Um monte de áudio ali, corta aqui, corta ali, o que seria isso? Então, eu vou mostrar agora para vocês como que eu fiz isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa outra aba do Audacity. Olha só, eu tenho aqui os áudios que eu utilizei, tá bom? Então esse primeiro é o quê? Sou eu falando, começa agora, Podcast Aba. Só que ele tá cru aqui. E tem duas opções. Eu fiz duas versões falando, começa agora, Podcast Aba. Escuta. Lá do comecinho. Começa agora. Podcast Aba. E a outra versão. Começa agora. Podcast Aba. Viu? Então fiz duas versões. São parecidas? São, mas muda bastante. Muda ali uma coisinha, a entonação, né? A rouquidão da voz. Primeiro de tudo, eu vou tirar esse ruído. Porque, olha só, tudo isso aqui é ruído, ó. Tá escutando? Então vou aproveitar que tem bastante espaço de ruído aqui para selecionar em efeitos, redução de ruído, obter perfil de ruído, selecionar tudo, e lá em efeitos de novo, redução de ruído, e aí aplicar esse ruído, essa redução desse ruído que a gente mostrou para ele, para o computador, para o software, para tirar isso, certo? Certo, então vamos lá, vou dar OK aqui. Se ficou mais um pouquinho, você tira. Eu vou pegar de novo aqui e fazer o mesmo processo para deixar bem limpinho, tá bom? Efeitos, redução de ruído, OK. Pronto, agora ele tá limpinho, ó. Começa agora. Podcast Aba. Viu? E a outra versão também. Começa agora. Podcast Aba. Essas duas versões eu prefiro a primeira. Porém, quando eu falo aba, eu prefiro a da segunda versão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, começa agora o podcast da primeira versão e o aba da segunda versão. Então eu vou pegar esse trecho aqui, ó, que é só o aba, e vou tirar até o começo do outro aba, que é essa sequência aqui, não é? Certo? Então vou tirar isso, ó. E fiquei com... Começa agora. Podcast Aba. E ó, tem até meu passarinho aqui no finalzinho que eu vou cortar isso aqui. Tá bom? Então a gente tem as duas. Começa agora. Podcast Aba. As duas versões transformadas em uma só, que é a que a gente vai utilizar. Só que eu separei. Começa agora do podcast Aba para ter mais um intervalinho, para poder brincar mais e até fazer um tom diferente, uma equalização diferente nesses dois trechos. Então eu vou o quê? Vou separar um do outro. Então seleciono o que seria o podcast Aba. Podcast Aba. Do Começa Agora. Seleciono, recorto,
e colo. Então eu separei esses dois. Tem o trecho 1 e o trecho 2. Não é isso? É isso, beleza. Então tá. Só que você reparou que eu fiz o comecinho começa. Eu não fiz isso falando assim, né? Começa. A gente faz o efeitinho. Como que a gente faz isso? A gente vai copiar esse do começa. Então eu vou copiar e replicar várias vezes esse do começa. Vamos fazer isso? Vamos então inserir uma nova faixa mono para a gente poder trabalhar embaixo dessa, porque ali a minha locução é mono. Então, faixas, adicionar nova faixa mono, criei uma faixa aqui embaixo, vou levar lá para cima para poder trabalhar. Então vou chegar pertinho do começa, ó. E eu quero copiar esse trecho aqui, ó. Tá vendo que esse trechinho aqui é o do começa? Então eu vou copiar esse cara e vou colar, ó, aqui várias vezes seguidas. Eu posso até copiar fora, assim, ó. Vou deixar 5 vezes, ó. Aí vou pegar, vou silenciar essas de baixo, que a gente não vai escutar agora. E olha só, vou deixar elas pertinho, juntinhas, uma da outra, que é o do começa. Olha só como fica, ó. Viu? Aí o começa, de novo, que vai pra valer, a gente deixa ele pertinho ali pra fazer a sequência, ó. Começa agora. Viu? Então, a gente tem o começa agora. Só que não posso deixar cru, tenho que colocar mais efeito para ficar mais interessante. Então, eu vou mudar o tom disso. Então, vou selecionar esse início aqui do começa agora, os dois juntos, com o cocô e o começa agora. Eu vou aplicar o efeito de alterar tom e vou deixar isso mais grave. Diferente do Alvin dos esquilos que a gente fez, que a gente deixou mais agudo, aqui eu vou deixar mais grave, tá bom? Então, olha só. Apliquei o efeito de alterar tom. Você não está vendo os quadradinhos, a parte de efeitos, que eu quero ver se você lembra. Eu tô falando passo a passo, mas você tem que lembrar. É só assistir as aulas anteriores, lembrar de tudo que você fez em sala de aula, onde estão esses efeitos, tá bom? Então eu coloquei a porcentagem de alteração em menos 17. Vamos ver, ó. Escuta. Começa agora. Viu? É uma voz mais grossa, mais densa, né? Então eu utilizei esse efeitinho para deixar diferente do podcast ABBA. Além disso, eu tenho que dar uma ambientação. Como que a gente dá uma ambientação? Com reverb. Então eu vou aplicar um reverb. Só que eu vou aplicar o reverb no começa agora. Repara que eu estou até selecionando mais tempo para isso ampliar. E eu vou deixar o cocô do começa com um reverb maior, diferente do começa agora, tá? Então eu vou colocar em efeitos, reverb, e vou em gerenciar pré-definições e vou escolher a pré-definição de catedral. Então, ó, repara que mudou essa carinha do começa. Vamos escutar, ó. Começa. Viu? Começa agora. E aí no começa agora, eu vou colocar o reverb de voz 2. A pré-definição de voz 2. Olha só. Iniciar, pré-definições, voz 2. Ok. Viu que é bem diferente do outro. Olha só. Começa agora. Viu? Beleza. Aí aqui no podcast ABBA, eu vou colocar um reverb também e pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo do começa agora, isso não tem problema. Tem que ser diferente do outro. Porque olha só o que acontece se eu colocar o do catedral nessas partes que são que tem a locução do nome do programa. Olha só, vou colocar o do catedral para você ver como fica estranho. Podcast. Viu? Não dá para entender muito bem? Então eu não quero isso. Eu quero que tenha uma ambientação, mas que seja bem audível. Então eu vou utilizar a pré-definição de voz 2. E Podcast ABBA. E aí, olha só, ainda tem o meu passarinho cantando aqui, vou tirar. ABBA. Mais um pouquinho. ABBA. Beleza.
E aí eu fiz o quê? Eu criei um eco do ABBA. Você sabe o que é eco? Eco é quando tem a repetição. Sabe quando você grita perto de uma caverna? Você já viu isso em um filme? Você fala eco! E aquilo continua. Eco, 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 até sumir. Então eu vou criar o eco do ABBA. Só que para isso eu tenho que criar um silêncio nessa parte aqui. Por que que o eco faz? Ele vai até onde está aquele som. Está vendo que tem um risco preto aqui? Significa que aquele áudio termina ali. Então, aqui em teoria, essa sequência não tem nada. Então eu preciso clicar nessa parte do finalzinho dele e eu vou gerar silêncio. Vai lá em cima, do lado do efeitos tem gerar, e aí você gera um silêncio, e eu vou gerar de 30 segundos, só para ser padrão e depois eu excluo. Bom, viu que agora segue uma linha azul, ó? Então aqui eu tenho espaço para continuar e fazer o eco. Vou pôr bastante tempo ali, não tem problema, que depois a gente ajeita isso na montagem do som. Efeitos, eco, e eu vou colocar um atraso de 0,5 segundos e um fator de decaimento de 0,5 também. São menos de 1 segundo, então é meio segundo para começar, para ter esse atraso de repetição, e meio segundo de cair para terminar esse eco. Olha só. Viu que ele prolongou e ficou assim, ó. Cast. Opa. Podcast ABBA. Viu que dá um efeito para fixar bem o nome, que é o ABBA, tá? Então a gente tem a parte de locução pronta, ó. Começa agora. E aí a gente vai ajeitar. Opa. Deixa eu pegar isso aqui tudo. A gente vai pegar esse trecho e trazer mais próximo. Vou até usar na de baixo, que eu quero montar direitinho, ó. Começa agora. Podcast ABBA. E se der muito intervalo, a gente altera isso. Então, agora a gente tem colocar a parte do rádio do começo para começar a trilha e entrar essa locução e finalizar a trilha. Então aqui o rádio, ó, vou tirar o silêncio dele. Vou até trazer esse cara mais para frente para deixar tudo certinho. Olha só, ele começa e é a mudança de estação. Então eu vou deixar o tempo de 5 segundos. Padrãozinho, 5 segundos, só para ter a pessoa começar a escutar, entender o que é isso, o que é esse som, que é um ruído, e aí te dá a passagem para essa sintonia fixar no nosso programa. Então eu vou aqui, ó, 5 segundos, certo? Vou marcar em 5 segundos. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar esse cara, levar lá para cima, para marcar certinho 5 segundos, né? Não posso fazer isso? Posso fazer isso. Posso deixar certinho aqui em 5. E vou excluir mesmo. Eu quero isso seco, tá? Agora, quando acontecer isso, vai entrar a trilha, que é essa aqui de baixo, ó. Essa aqui, ó. Então, eu vou também levar lá para cima para aproveitar e fazer a sintonia certinho. Então, ó, quando acaba um, começa o outro, ó. Vamos escutar? Lá do comecinho. Beleza? E depois tem outra parte que a gente vai ajeitar isso. Então agora eu vou selecionar a nossa locução e levar lá para o nosso carinha. Porque eu quero que esse tchan aqui seja a passagem para o podcast ABBA. Vamos escutar, ó. Começa agora. Podcast ABBA. Você viu que está muito alto ainda, então eu vou diminuir esse som aqui da trilha. Como eu posso fazer isso? Eu vou tirar ganho aqui do lado, ó, vou deixar em menos 8. Tá vendo que eu estou mudando e ficando menos 8 aqui. Vamos escutar, ó. Começa agora. Podcast ABBA. Beleza. E aí esse trecho final, eu vou levar ele lá para trás
né, para o começo, para fazer a finalização do nome aba. Então eu vou separar isso aqui também. Então eu vou separar isso aqui, Ctrl X, Ctrl V, para trazer esse cara para mais perto. Só que, ó, ele é uma faixa estéreo. Eu não tenho faixa estéreo em nenhum lugar, então eu vou criar outra para trazer isso, ou eu vou ter que excluir essa parte. Eu prefiro criar uma nova faixa, levar ela para o cantinho dela ali, que é em cima, para levar ele para baixo e poder ajustar isso melhor. Eu prefiro fazer dessa maneira. Vamos ver como tá? Podcast Aba. Vou trazer mais para perto. Vamos talvez começar quando eu falo podcast aba, o aba vai começar junto, ó. Vamos ver. E aqui eu tenho que diminuir também um pouquinho. Vamos lá. Começa agora. Podcast Aba. E ó, tem o finalzinho do aba. Então eu vou excluir. Eu vou pegar esse final aqui, ó. Quando vem essa transição da trilha, eu vou aproveitar e tirar o restante do aba. Então aqui, assim, mais ou menos, eu vou pegar, eu vou excluir e vou selecionar o trecho do eco e dar a suavização de saída só para não interromper caso apareça um pouquinho. Pronto, temos a nossa vinheta pronta. Olha só. Começa agora. Podcast Aba. E é isso. Poderia fazer mais efeitinho, colocar nesse trecho aqui, por exemplo, do começa, poderia colocar um efeito de wah-wah. Wah-wah ele vai fazer com a voz uma variação, assim, ó, com som. Vou colocar para você ver. Aplicar. Olha só, vê se você consegue escutar a diferença desse aqui, ó. Viu? Então é só para dar uma carinha diferente. Começa agora. Podcast Aba. Beleza. E aí temos nossa vinheta criada. Pode tirar esse excesso aqui. E mandar ver, renderizar para usar no seu podcast. E é isso que eu vou fazer. Legal? Então, gente, criamos a nossa vinheta do podcast. Podcast Aba, beleza? E eu quero que você crie a sua também. Professor, mas eu não tenho computador. Dá para fazer no celular, eu já mostrei. Não sabe como funciona? Acesse as aulas anteriores. Vai lá na playlist e procura as outras aulas para você ver como dá para editar também no celular. Tá bom? É isso, minha gente. Um abraço.